Boa tarde a todos, estamos começando a live, né? Então agora temos que esperar um pouquinho para as pessoas chegarem, né? Já chegou alguém, Maria Lúcia Ribeiro. Oi, Maria Lúcia. Seja bem-vinda à live. Nós estamos aqui, todo dia às 15h30 nós fazemos uma live, um momento de acolhimento, um momento onde nós pensamos, lemos a palavra de Deus e depois a gente faz uma avaliação dessa palavra para os dias de hoje. Então nós estamos no primeiro momento, o momento da acolhida, o momento que a gente espera as pessoas chegarem, A gente está fazendo a live toda improvisada, Chegou mais alguém, o Fernando. Fernando tem participado de várias das lives. Chegou mais outra pessoa aqui. Tatiana. Seja bem-vinda, Tatiana. Esse primeiro momento eu sempre fico preocupado. Hoje o som tá bom, pessoal, porque ontem foi um problema esse som. Vocês estão ouvindo bem? Ontem eu tive um problema com o som. O pessoal teve até que ter paciência. Tive que reiniciar o celular. Antônio e Adriana chegaram. Maria Lúcia está dizendo que o som tá bom. Graças a Deus. Antônio e Adriana, lá da paróquia. Pessoas muito queridas. Têm participado ativamente da live. Fernando também. Fernando tem vindo quase todo dia. É bom, É bom, eu fico contente. Não se preocupe quem perder a live, não precisa se preocupar, porque eu coloco a live depois no YouTube, Então, atualmente está assim, eu tenho a live e tenho o YouTube, Tatiana, Tatiana, tá difícil mesmo, sabe? A gente fica tão perturbado com essas notícias, com a incerteza, com o nervosismo. Está todo mundo precisando de um pouco de conforto, A live surgiu justamente por causa disso, porque as pessoas estão muito nervosas, muito tensas. É necessário que a gente se preocupe com essa epidemia. É necessário que a gente lave as mãos, que todos que puderem permanecer em casa, permaneçam em casa, mas a gente também não pode se desesperar. A gente tem que entender que a doença ela é pouco perigosa. Agora, a sobrecarga que ela pode levar ao sistema de saúde é que é o grande perigo, E a gente tem que se organizar muito bem. Eu acho que se a gente fizer um cuidado, fizer um bom isolamento social, fizer um esforço de um ajudar o outro, as nossas iniciativas, a gente vai conseguir superar isso e vai sair desse problema uma sociedade melhor, A gente tem muito que agradecer a todos os profissionais de saúde que corajosamente estão nos hospitais, agradecer aquelas pessoas que têm que permanecer na rua, os nossos irmãos garis, os nossos irmãos da segurança, as pessoas que movem o transporte público, as pessoas que trabalham na farmácia, nas lojas de alimentos, que estão se expondo. Adriana e Antônio estão dizendo que a imagem está travada. Ai, meu Deus do céu. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa para melhorar isso. Vou pôr aqui. Vamos ver se melhora agora, Antônio e Adriana. E agora? Vê se melhorou. Pessoal, mexi aqui, troquei
negócio, pus os dois, para em vez de pôr só o Wi-Fi, pus o Wi-Fi 3G, 4G, 5G, sei lá que G é esse, para ver se fica melhor. Vamos ver se não trava, né? É muito complicado essa coisa, assim, né? Eu falo para as pessoas, um dia desses, quando terminar essas lives, eu vou bater a foto para vocês verem o meu suporte de live. O dia que vocês viram o suporte de live do celular que eu uso, vocês vão achar que eu sou muito doido. Mas eu sou muito doido mesmo, o pior é que eu sou, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. O importante é a gente falar com as pessoas, levar uma boa mensagem a cada um, né? Não sei se vai entrar mais ninguém, mas eu acho que está na hora da gente começar a fazer a leitura do Evangelho, né? E aí a gente vai tocando, né? Como sempre, eu faço a leitura do Evangelho e depois eu faço uma exortação, uma homilia, uma reflexão, como vocês acharem melhor chamar, né? Não estou muito preocupado com o nome ou rótulo que a gente vai dar para isso, não, tá? A Adriana e Antônio estão dizendo que agora está ok. Então está na hora de fazer mesmo o Evangelho. Se está bom, é hora de a gente começar a fazer o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que cometeu pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo que vim junto do Pai. Eu falo o que vi junto do Pai. E vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus é o vosso pai, vós certamente me amareis, porque de Deus eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação. A Ellen também entrou, Graciane também entrou, Andréia também entrou, Maria Amélia Saad entrou. Nossa, entrou um monte de gente agora, que bom, muito bom. Como eu estava falando, nós estamos nessa semana lendo o Evangelho de João, né? Especificamente o capítulo 8, que é um capítulo que tem um grande confronto entre Jesus
e o povo judeu. Mais especificamente, não o povo judeu todo, porque uma parte do povo judeu acolheu Jesus, mas uma parte do povo judeu que não conseguia entender quem era Jesus. E aqui nós temos algumas coisas muito interessantes que nós devemos levar para nós, né? A primeira coisa, e até eu pus como título dessa live, né, que live tem que ter título, né? É: se permanecerdes na palavra, sereis os meus discípulos. Porque Cristo, ele tem um papel no mundo. Ele vem para salvar a nós. Oi, Jaque, tudo bem? Ele vem para nos salvar, ele vem para salvar toda a humanidade, né? Bem no prólogo do João, tá bem dito que ele não veio para condenar, mas sim para salvar a humanidade. E ele salva através do quê? Ele salva através da palavra que ele ensina, né? Aqui a gente tem que entender que a gente não pode pensar Jesus como um milagreiro, né? É um grande engano das pessoas, às vezes, é achar que a fé em Jesus se manifesta por milagres, né? Tanto que João não fala em milagres, João fala em sinal. João fala em sinal da graça de Deus, sinal da divindade de Cristo, né? E aí a gente tem uma coisa muito clara a entender, que Cristo nos fala de Deus porque ele veio do Pai. Ele deixa isso muito claro: eu vim do Pai e para lá voltarei. E ele sabe da realidade. Aqui nós temos uma grande controvérsia, e esse talvez seja um ponto que passa despercebido para boa parte das pessoas. Por que essa oposição entre Abraão e Jesus? Por que surge essa oposição? É muito claro, é muito forte a figura de Abraão para o povo judeu. Abraão é o pai do povo judeu, né? E também é o nosso pai, porque nós, como povo cristão, surgimos do povo judeu, então nós surgimos de Abraão. Mas Jesus vem do Pai. O Pai enviou ele, é o Pai que envia o Filho. E o Pai, ao enviar o Filho, envia para ensinar através da palavra a verdade, né? Dona Ivete e a Lise entraram. Então isso é muito importante. O Pai envia o Filho para nos ensinar a verdade. E ele nos ensina a verdade através da palavra. E aí você tem um problema que é muito interessante e que, de certa forma, nos afeta diretamente. Qual é o problema? O problema é que Cristo traz a palavra de Deus e os judeus seguem o que eles entenderam da palavra de Deus. Eles seguem aquilo que eles entendem ser a forma correta de seguir a Deus. Eles seguem Abraão, porque eles entendem que Abraão representa, é a pessoa que traz a presença de Deus a eles. Eles seguem a lei mosaica, porque a lei mosaica é aquela lei que Deus deu a Moisés, e eles acham que isso é a realidade da coisa. O problema é que nós começamos a ter uma certa quantidade de coisas que passam
por uma visão, por um entendimento do homem. E aí é um problema, porque algumas coisas surgem claramente para que a gente controle os próprios impulsos humanos. Então, por exemplo, todo mundo acha um absurdo a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Eu também acho. Mas a gente tem que entender que a lei de Talião foi um avanço civilizatório. Porque antes não havia proporcionalidade na vingança. Então, por exemplo, se alguém me roubava 2 galinhas, eu podia me vingar tocando fogo na casa dele. Estava tudo certo, o pessoal achava que aconteceu, ele se vingou. A lei vem dizendo não, peraí, a sua vingança tem que ser proporcional. Não é assim. Ou seja, não é que Deus determine que a vingança tenha que ser proporcional, mas é que naquele momento, naquela sociedade, naquele instante, as pessoas entendem, o que as pessoas podiam entender, aceitar e conviver era aquilo. Não é que aquilo fosse bom, mas era o melhor que podia ser dado àquelas pessoas naquele momento. E isso é muito importante. Por quê? Porque isso tem diretamente uma associação com o que a gente viu, por exemplo, no caso da mulher adúltera. Né? Para o judeu da época, era necessário que a justiça fosse rápida. Qualquer atraso no cumprimento da justiça era vamos dizer, uma coisa que ofendia a Deus. Então, pelo sim, pelo não, apedreja a mulher. Pronto. Fez pecado, apedreja a mulher. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente viva uma vida onde a regra é mais importante que tudo. Até porque a regra em si pode ter uma distorção. Não é para a gente ficar achando que aquela regra tem que ser seguida pela regra ser a regra. E isso é muito importante, porque nós temos que entender que nós vivemos um outro momento. Fred entrou. Que bom, Fred. Por quê? Porque nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação anormal. Edmar Augusto Costa também entrou. Nós vivemos uma situação absolutamente anormal. Então, nós estamos tendo que quebrar nossas regras de convivência, né? Nós somos acostumados a abraçar, a beijar as pessoas. Não está na hora de abraçar e beijar as pessoas. Nós estamos acostumados a sair, né, nos encontrar, e tomar um chopp, bater um papo, ficar perto um do outro. Não está na hora de fazer isso. Não está na hora da gente se aglomerar nas igrejas, se aglomerar nos barzinhos, nos cinemas. Não. Isso é fácil? Isso é tranquilo? Claro que não, não é tranquilo. Rodrigo 3MS, eu não sei quem é. Rafaela, a querida Rafaela, está aí. O que nós devemos entender cada vez mais é que é essencial, nos dias de hoje, a gente viver o que Cristo nos ensinou. Valorizar aquilo que Cristo nos ensinou a valorizar. Enquanto nós vivermos como os filhos de Abraão, ou seja, presos naquela realidade passada, nós não seremos livres. Cristo fala muito bem que o pecado nos escraviza. Mas é também pecado ignorar o que Cristo nos ensinou. É também pecado deixar de agir como Cristo nos disse para agir. Então, se nós ficarmos hoje presos a regras, presos a ditames, presos a formas de pensar antigas, nós vamos estar em pecado. Nós não podemos achar
que A ou B, que era o certo em 2019, será o certo em 2020. Claro que não. Porque mudou o mundo. Nós estamos diante de uma situação que não existia no passado e que nós precisamos enfrentar agora. Observem que Cristo, mesmo sabendo o que ele vinha a enfrentar, não estava nervoso. Ele sabia que havia pessoas ali que queriam matá-lo. Ele sabia que poderia ser necessário morrer para salvar a humanidade. Isso é muito importante, pessoal. Deus Pai não manda o Deus Filho. O Pai não manda o Filho para morrer por nós. O Pai manda o Filho para nos salvar. E o Filho, se necessário, morreria por nós. Graciane está fazendo uma observação aqui. Vamos ver a observação dela. Eu estava pensando sobre a vivência da semana passada e da Páscoa desse ano, nas nossas casas, com aqueles que estão vivendo sobre o nosso teto. Podemos aprender muito com essa experiência. Sim, eu tenho falado isso. Eu acho que você está certíssima. Nós devemos aprender com essa experiência. Nós devemos aprender como nós somos igreja, como nós somos povo de Deus, como a igreja que nós temos dentro da nossa casa é importante. E essa foi a primeira igreja. A igreja de João, de Paulo, de Tiago, de Tomé, de Maria Madalena, de José de Arimateia, foi uma celebração dentro de suas casas. Rodrigo está falando, a Páscoa era uma celebração, antes de tudo, familiar. Perfeito, exatamente. A Páscoa era e deve continuar sendo. A boa Páscoa que nós vamos celebrar é aquela onde nós celebramos junto com a nossa família. Se nós temos uma Páscoa onde cada um celebra num canto de um jeito e mal se fala, essa não é a Páscoa de Cristo. Cristo quer que nós celebremos com a nossa família. Ele próprio celebrou todas as Páscoas com a sua família, inclusive a última. Inclusive a última. Se nós olharmos com cuidado o relato, nós vamos ver que ele reúne-se com as pessoas lá no segundo andar da casa, porque ele celebra com a família dele. Maria estava lá, seus primos, suas primas, seus tios, entendeu? Estavam lá, celebraram com ele. É por isso que nós temos que entender que a igreja doméstica é algo de suma importância para nós e que nós devemos fortalecê-la hoje e sempre. A igreja doméstica não passa a ter importância só durante esse período de quarentena, desse período de isolamento. Nós devemos sair desse isolamento com a igreja doméstica fortalecida. A gente entendendo que a igreja doméstica é uma parte essencial da grande igreja católica. Se nós não formos igreja dentro da nossa família, não adianta ser igreja lá fora. Se nós não entendermos as dificuldades e limitações de cada um de nós, não adianta entender as dificuldades e limitações de lá de fora. Porque é exatamente isso que Cristo discutiu com os judeus da época. Que não adiantava eles terem uma visão distorcida de toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era ele que trazia. E a palavra de Deus que ele trazia partia da família dele. Ele próprio estabelece uma relação familiar. Eu sou o filho, ele é o pai. Ele veio à terra, teve um pai e uma mãe.
Ele teve um primo, João Batista, que foi o seu precursor e seu anunciador. É isso que é importante. Ele não é um homem isolado, ele é um homem que vive dentro de uma família. E dentro de uma família ele exerce o seu ministério e leva esse ministério para todos nós. Nós não podemos agora abrir mão de toda essa realidade. Então, nós vamos insistir no nosso isolamento, cuidando de todos, fortalecendo a igreja doméstica, porque essa é a grande igreja. É essa que é a base que vai sustentar a igreja nos próximos milênios. Não adianta nada se a gente fracassar na igreja doméstica. Então, acima de tudo, vamos celebrar muito a Páscoa. Amém? Se alguém quiser fazer mais alguma intervenção, se alguém quiser inclusive entrar ao vivo, é só pedir que a gente faculta essa possibilidade a cada um de vocês. Estamos aí para participar, ouvir e tocar adiante. Né? Gostei muito das intervenções hoje, foram intervenções muito boas. Não sei se tem mais alguém querendo trazer mais alguma coisa. Só lembrando, domingo, 20 para as 9, 8h40 da manhã, apareçam aqui na live com seu raminho, cada um com o seu. Não precisa ser ramo de oliveira, não precisa ser ramo de palmeira, né? Graciane, qual o horário das lives? Tá, todo dia 15h30, sempre, Graciane. Todo dia 15h30, às vezes atrasa um pouco, porque sabe como é que é? A internet não entra, hoje demorou para entrar, só comecei 15h33, mas 15h30 é o horário da live, tá? Termina a live, eu salvo e coloco no YouTube, tá? Né? E aí você vai ter também no YouTube, é fácil me achar no YouTube também, caso alguém perca, pode ver lá. Tá? Excepcionalmente no domingo de Ramos nós vamos fazer uma live a mais às 8h40 para dar a bênção dos ramos, porque a gente não vai abrir mão do nosso raminho, né, para ter a bênção dos ramos. Então eu vou dar a bênção dos ramos para todo mundo ter um ramo. A CNBB pede que a gente dê um jeito de mostrar esses ramos para o mundo. Então quem tiver a porta da casa para a rua, coloca na porta. Quem tiver uma janela para a rua, coloca na janela, né? Para a gente poder mostrar ao mundo que nós, mesmo isolados, estamos juntos com a igreja, tá? Então, 8h40, domingo de Ramos, bênção dos ramos. Todos os dias, até acabar o isolamento, faça chuva, faça sol, não vai fazer diferença porque eu estou dentro de casa mesmo. Teremos uma live todo dia 15h30. Rodrigo, vou pôr na sacada. Uma boa ideia. Quem tem sacada, põe na sacada. Fica muito legal, né? Eu acho que é uma ideia muito boa, Rodrigo. Né? Acho que fica muito interessante, né? Eu vou ter que pôr na janela. Eu tenho uma janela aqui que dá para fora. Eu vou pôr na janela. É o que eu posso fazer. Mas se você tem uma sacada, põe na sacada, vai ficar bonito, cara. Uma boa ideia. Né? Também, pessoal, é importante, dentro do possível, que vocês podem levar uma multa. Acredito que não. É só você não pôr um negócio muito grande, né? Se você puser um negócio muito grande, mas se você puser um pouquinho assim, põe um pouquinho, entendeu? Eu garanto que o fiscal vai liberar para o domingo de Ramos de isolamento, ele libera, entendeu? Qualquer coisa você fala aí que a gente liga para o prefeito e pede para o prefeito te liberar, entendeu? Não sei qual prefeito da sua cidade, entendeu? Fala aí que a gente dá um jeito de entrar em contato com ele. Prefeito, libera aí o Rodrigo, entendeu? Acho que é importante a gente testemunhar nesse momento essa realidade, né? Como eu acho que outras realidades que vocês puderem fazer, façam,
né? A Ellen às vezes faz um terço de noite, né, Ellen? Uma live que ela faz de vez em quando, um terço de noite. Rezem o terço, né? Dona Ivete está dando um oi. Oi, Dona Ivete, né? Eu estou pensando com a minha esposa em fazer uma via sacra. Como a gente vai fazer uma via sacra dentro de casa, eu não sei, mas nós vamos fazer, né? Aqueles que puderem rezar em família, rezar com seus filhos, com suas filhas, rezem, importante, né? Aqueles que têm um pai ou uma mãe idoso, rezem com eles, é importante. O que não pode, pessoal, é a gente achar que a gente está isolado. A gente até está isolado, né? Mas a gente não está sozinho. Nós estamos juntos. Ellen, que horas é o terço que você costuma rezar? Fala aí pra gente, para eu fazer propaganda da sua live do terço da Divina Misericórdia. Pode falar aí. Como eu estou dizendo, a gente não está sozinho. A gente está isolado. Mas nós somos uma igreja, uma única igreja no mundo inteiro, né? Assistir as missas, exatamente, assistir as missas também é muito importante. Marita Andréia, oi, tudo bem? Não nos vemos há muito tempo. Nos vimos na JMJ. Dona Ivete, vou botar um ramo na janela. Já tinha posto uma cruz na minha porta. Olha, uma ideia interessante, né? Pôr uma cruz na porta. Interessante essa ideia. Muito boa ideia, Dona Ivete. Ivonildo entrou também. Oi, Ivonildo. Né? Então, pessoal, é importante a gente manifestar a fé. E uma das manifestações da fé é a gente estar juntos, um ajudando o outro. Será que algum vizinho de vocês não está precisando de uma ajudazinha? Será que não tem um vizinho idoso precisando que vocês façam uma compra para eles? De repente a pessoa tem o dinheiro, mas não quer sair na rua, né? Tipo, uma pessoa de 70, 80 anos tem medo de sair na rua. Eu teria, né? Ellen está dizendo... Ellen está dizendo que ela normalmente faz às 21 horas. E quando ela for fazer, ela avisa para mim. Prometo que eu ponho no meu Instagram, faço propaganda no minha live. Ivonildo, oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Ivonildo. Seja bem-vindo. Estamos no finalzinho da live. A live 15h30. Vê se amanhã entra cedinho para participar com a gente, tá? Volto a lembrar, domingo, 8h40, bênção dos ramos. Cada um com o seu raminho aí da sua casa. Nós vamos, eu vou pegar um raminho também, uma coisa improvisada aqui. Raquel entrou agora. Então cada um traz seu raminho, um raminho improvisado mesmo. O meu não é de palmeira, porque sabe como é que é, não vai dar jeito, né? Simone entrou. A Antônia e Adriana, por que a Mônica não reza o terço da misericórdia antes da sua live? Antônia e Adriana, é o seguinte, ela não tem ainda ela ainda não tem Instagram, mas eu vou combinar com ela dela fazer um Instagram, entendeu? Para entrar nessa história e participar, fazer o live dela rezando o terço da misericórdia. De repente é uma ideia boa, vamos fazer a campanha com ela, né? Então, pessoal, a live está acabando. Amanhã 15h30 outra live. Daqui a pouco essa live está no YouTube. E vamos tocando em frente, sempre juntos. Eu vou dar a bênção agora. O Senhor esteja convosco. Carol entrou agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor hoje e sempre seja a vossa força.
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, às 15h30. Beijinho a todos. Tchau, tchau. Encerrar.